O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la. Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Filho do Homem, Jesus Cristo, veio procurar e salvar o que estava perdido. Que alegria saber disto. A palavra diz que os publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para ouvi-lo. E essa categoria de pessoas na Bíblia eram pessoas que eram deixadas de lado pelos fariseus e mestres da lei, que também pregavam a palavra. Mas por que essas pessoas vinham a Jesus e não iam aos fariseus e mestres da lei que também pregavam a palavra como Jesus? A diferença é esta: Jesus, ele mostrava a verdadeira face de Deus Pai. Mostrava quem é Deus. Por isso que os pecadores tinham a coragem de se aproximar. Quer ver só exemplo de duas categorias de pessoas que Jesus foi atrás? São Mateus era um publicano, cobrador de imposto. Os fariseus o viram, condenavam, julgavam. Por isso que São Paulo está dizendo: porque julgas o teu irmão? Ou porque o despreza? Se Deus o ama, se Deus deu a vida por ele, é um perigo. E os fariseus faziam isso, porque, tadinhos, não conheciam a Deus. Não conhece a Deus. Toda pessoa que julga, toda pessoa que despreza o outro, não conhece a Deus. Por isso que essa categoria de pessoa vinha a Jesus. Com certeza Mateus, depois que conheceu Jesus, ele saiu anunciando. Por isso que os publicanos vinham, ele falava: eu conheci um homem que me amou, que não me julgou, mas que me salvou, me resgatou da vida errada que eu tinha. Aquela mulher também, aquela pecadora, que os fariseus colocaram diante de Jesus e disse: essa mulher foi pega em adultério, a lei manda que a gente a mate. O que tu dizes sobre isso? E Jesus olha para todos eles e diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E diz a Bíblia, começar dos mais velhos, todos começaram a ir embora. Porque se a pessoa não conhece a Deus, ela vai trazer uma imagem de terror sobre as pessoas, não de salvação. E é preciso a gente mostrar a verdadeira imagem de Deus. Quem é Deus? Deus Pai. São João chega a dizer: Deus amou tanto o mundo, o Pai do céu amou tanto a você, que enviou seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Essa é a verdadeira imagem de Deus. E Jesus, diante dessas pessoas, ele conta essas duas parábolas. Esse capítulo 15 do Evangelho de São Lucas é tido como o capítulo da misericórdia. Se você quer ficar maravilhado, você quer conhecer um pouquinho de Deus, leia esse capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, sobretudo essas 3 parábolas que Jesus conta.
extraordinário. E ele começa a falar para essas pessoas que estavam ouvindo. Os fariseus estavam julgando a ele, mas Jesus está falando com os publicanos e os pecadores. E ele conta esta parábola de um homem que tinha 100 ovelhas, uma se perde. Pela lógica, quem é que vai fazer isto? Vai correr o risco de deixar 99 para buscar uma que se perdeu? Humanamente isso não é lógico, mas Deus não age na lógica. Deus age no amor. Deus é amor. E Ele não quer que nenhuma pessoa se perca. Assim está escrito na carta de São Paulo a Timóteo. O desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E diz aqui nessa parábola que esse homem vai atrás daquela que se perdeu. É Deus que vai atrás de cada pessoa que se perde. Não é de uma pessoa boa, de uma pessoa justa. Está falando daquele que se perdeu. E aqui se perdeu, nós sabemos. Se afastou de Deus, está no pecado, está numa vida errada. Deus está indo atrás de cada pessoa que se perde nessa terra. Até nós. Às vezes estamos na igreja, mas tem momento que a gente se perde. Mas graças a Deus que Deus não desistirá jamais de mim e de você. Não tenha medo. Os homens vão, as pessoas vão te julgar, elas vão te desprezar, elas vão te abandonar, como faziam os fariseus. Mas Jesus jamais. Ele veio procurar e salvar o que estava perdido. Ele está continuamente à busca de toda pessoa que sai, volta, vai ao pecado. Ele vai atrás de cada pessoa, como está nessa parábola, mostrando que esse é o desejo de Deus. E é o Pai que quer isto, e diz que quando encontra, coloca no seu ombro, e diz que fica alegre. Mas não quer isso. A gente fica com raiva das pessoas que são pecadores, e a Bíblia diz que Jesus se alegra quando consegue colocar aquela pessoa no seu ombro. Que amor é este? Que tanto amor é este? Diante de uma categoria de pessoas que ninguém quer saber, que são os pecadores. Apronta para você ver se no dia seguinte os que são chamados teus amigos, se amanhã eles olham para você, todos vão embora, todos te julgam. Somente Jesus ficará com você. Ele vai dizer: eu não te condeno. Vai, não peques mais. Esta é a palavra de Deus sobre cada pessoa. É assim que Deus age comigo e com você. E Ele se alegra tanto que Ele quer que todo mundo saiba e manda fazer uma festa. E ainda continua contando outra parábola para mostrar a misericórdia, o amor de Deus. Quem é Deus? Fala de uma mulher que tinha 10 moedas e diz que uma se perde. E esse valor aqui na Bíblia é um valor insignificante. Era como se para nós, se você tem algumas moedas, você pede 2 centavos, você não dá nem atenção, porque é tão insignificante o valor, que você diz: não vale a pena gastar tempo com isso, é tão pequenininho. Só que para Deus não existe pessoas pequenininhas, não existe ninguém insignificante. Para Deus todos são importantes, todos têm valor. Da pessoa mais na sociedade e da última pessoa esquecida, para Deus todos são importantes. E Ele conta esta parábola diante de uma coisa insignificante. A ovelha tinha até um valor, mas aqui a moedinha tão pequena, e diz que com cuidado vai até encontrar. E quando encontra, novamente Deus exulta de alegria. Por isso que Ele diz que há mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos. Você já parou para pensar que você alegrou o céu quando você voltou para Deus? Já imaginou que alegria os anjos fizeram uma festa no céu quando arrastou a gente? Deus me encontrou no quarto com 22 anos de idade. Só eu sabia e Deus sabia o que eu estava passando e vivendo. Poderia ser mais um jovem perdido, mas Deus entrou naquele quarto e trouxe de volta e fez uma festa. É isso que Ele faz comigo e com você. Todos nós somos esses homens e mulheres que Deus passou resgatando e continua. Não tenha medo, os teus filhos, Deus está atrás dele, de cada um, correndo atrás de cada um deles, e vai trazer todo de volta, e vai colocar no ombro e vai fazer uma festa com cada um deles. Meus amados irmãos e irmãs, então esta parábola quer mostrar justamente isto: a misericórdia, a bondade de Deus. Nós temos que parar para ouvir a Deus, se a gente quer também experimentar
e viver de maneira mais serena, mais tranquila. A gente escuta tantas coisas que a gente fica com medo, duvidando. Pare de ouvir tantas coisas inúteis nesta vida. Temos que fazer como esses homens, essas mulheres, começar a ouvir a Deus. Leiam os evangelhos. Se possível a Bíblia toda, mas se não consegue ler a Bíblia toda, leia pelo menos os evangelhos. Jesus fazendo essas obras maravilhosas para que a gente fique maravilhado com Ele, do amor que Ele tem por cada um de nós. Como é fantástico saber que somos amados. E o ser humano só fica livre quando ele sabe que ele é amado. Mas não com o amor humano, porque o amor humano é falho, pelo amor eterno que não muda jamais. Ele está dizendo, eu vou te procurar durante toda a vida. Eu não vou abandonar você jamais. Eu estarei contigo por toda a vida. A gente pode tentar, mas Ele vai estar lá. Como Ele esteve do lado de 2 ladrões, Ele quis estar lá naquele momento daqueles homens. Ele poderia ter morrido sozinho, crucificado. Mas Ele escolheu um momento onde tinha 2 ali, porque o dele veio para salvar. E diz, eu estou aqui, ó. É só vocês gritarem, eu vou tirar vocês. Então esse é o nosso Deus, a imagem do nosso Deus. Nós temos que pedir ao Espírito Santo que cure em nós aquelas imagens erradas que nós estamos adquirindo de quem é Deus. Que a gente vive com medo, a gente vive assustado e não como filhos de Deus. Por isso vamos pedir que o Espírito Santo, através dessas parábolas tão belas que Jesus contou, a gente também possa viver realmente feliz, saber que a nossa vida causou alegria no céu, causou uma festa no meio de todos os anjos. Eu não sabia, onde eu estava lendo isso aqui à noite, eu digo, meu Deus do céu, eu tão pecador, não sabia que eu fiz uma festa no céu com a minha mudança de vida. É isso que acontece. E se perdeu, corra para Ele. Após a missa eu estarei atendendo confissão, e é lá que a gente experimenta a misericórdia. É lá que a gente vê isso acontecer com cada um de nós. Como é extraordinário. Ah, se as pessoas soubessem disso, que Deus espera cada uma delas no tribunal da misericórdia. Tem pessoas que a gente atende. Eu mesmo, se eu fosse receber as sentenças humanas, meu Deus do céu, não sei quantos anos de prisão ia pegar na vida. A pessoa conta seus pecados. Só que ela está dentro do tribunal de Deus, não dos homens. E depois que ela conta tudo aquilo, através da igreja, através do sacerdócio, Deus vai dar absolvição. O padre diz, meu Deus, isso aqui merece quantos anos? Deus diz, não, deixa eu agir, não é você não. Só use, eu quero só te usar, sou eu que vou dar a sentença sobre essa pessoa. E a sentença de Deus sempre é esta: eu te absolvo de todos os teus pecados. Imagina o que é isso? Você está absolvido por toda a eternidade. Aquilo não existe mais. Você se torna aquilo que diz São Paulo, um novo homem, uma nova mulher. Tudo que era velho passou e tudo se fez novo. Aquilo que São Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que coisa extraordinária. Vive em paz. Fique firme no Senhor e leve a este mundo a misericórdia de Deus. Leve a bondade de Deus. E eu termino. Madre Teresa de Calcutá foi nesses tempos talvez uma das religiosas que mais mostrou esse lado da paternidade, da misericórdia de Deus, aonde ela viveu, na condição que ela viveu e com as pessoas com quem ela viveu. Ela disse que atendendo aquelas pessoas, ela foi primeiro com um desejo de dar pão, comida, porque ela deu com as pessoas pobres. Então assim ela começou, mas depois ela foi percebendo que a maior necessidade daquelas pessoas não era do pão material. Ela dizia, a maior necessidade daquelas pessoas era do amor de Deus. Ela foi entendendo que a missão maior dela não era dar só o pão, era dar o próprio Deus. Deus é amor. O mundo está doente. E nós temos que ser agora esses discípulos que levam Jesus às pessoas. Que levam Jesus a esses homens e mulheres que estão aí. Na hora que eles conheceram o amor de Deus, a misericórdia de Deus, vão tudo ser transformado. Serão novas criaturas. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, temos uma missão extraordinária. Um dia, uma dessas pessoas que ela atendia, disse a ela, por dinheiro nenhum eu faria isso que você faz. Ela disse, nem eu, por dinheiro nenhum faria o que eu faço.
E ele diz, mas por que você faz tudo isso? Ela disse, por causa de Jesus Cristo. E ele olhou para ela e disse, e esse Jesus, porque ela trabalhava com pessoas que eram de outras religiões. Ela disse, e esse Jesus, ele é assim como você? Esse Jesus que você está falando, ele ama como você me ama? Ela dizia, muito mais, muito mais. Aí as pessoas dizem, então eu quero conhecer também esse Jesus. Está entendendo? Este é o segredo de evangelizar. Mostrar o amor e saber as pessoas. Por que você está fazendo esse bem a mim? Por causa dele. Aí as pessoas vão querer conhecer nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.